Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista dessa semana. Estamos hoje trazendo para conversar conosco o Dr. Paulo Afonso, professor da Universidade Federal de Santa Maria na área de ginecologia e obstetrícia e chefe do Serviço de Obstetrícia do Hospital Universitário de Santa Maria. É um grande prazer trazê-lo aqui, Paulo Afonso, nosso amigo de longa data, não só na área médica, mas pessoal. Então, é um duplo prazer estar aqui contigo, Paulo Afonso. E por que estamos convidando o Paulo Afonso? Para abordar um tema bastante frequente nas gestantes, que é a hipertensão. Nós temos dados de literatura que mais ou menos 10% da população de gestantes apresentam hipertensão durante o seu período gestacional. Mas como é que isso funciona? São pacientes que eram hipertensas, que vêm do consultório do cardiologista, do nefrologista, ou existe uma hipertensão gestacional? Boa tarde, é com um prazer muito grande que eu me encontro aqui. Como tu disse, além de nós termos uma amizade muito grande, me sinto orgulhoso de estar à tua frente, que foi meu aluno. E sempre quando a gente encontra um aluno fazendo sucesso, com crescimento tanto profissional como pessoal, a gente também se sente orgulhoso e se sente muito feliz. Queria agradecer o convite de estar aqui junto a esta televisão para poder conversar com vocês um pouquinho sobre obstetrícia, mais especificamente sobre o assunto em pauta hoje, que é a hipertensão na gestação. Inicialmente, tu me fizeste uma pergunta a respeito de se existiria a hipertensão só na gestação. Realmente existe. Ela pode ser de duas maneiras, né? Ela pode ser pré-existente e se agravar com a gestação, ou ela pode aparecer durante a gestação. Inclusive, são as chamadas toxemias, ou mais popularmente conhecida como eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Bom, e quais são os fatores de risco dessa pré-eclâmpsia? Vocês fazem um acompanhamento em pré-natal, esse é o correto, né? Mas o que vocês consideram como fatores de risco? O que vocês avaliam mês a mês no pré-natal? Na realidade, as pacientes que têm mais probabilidade de desenvolver uma pré-eclâmpsia, um quadro hipertensivo na gestação, são pacientes que nos extremos das idades, ou muito jovens, ou pacientes de mais idade, mais idosas, gestantes mais idosas. Também a paciente com um fator nutricional deficiente também pode vir a desencadear uma pré-eclâmpsia. Pacientes com história de hipertensão familiar ou delas próprias pré-gestacional, elas têm uma chance maior de ter uma pré-eclâmpsia superajuntada à hipertensão anterior. Paulo Afonso, qual é o conceito de pré-eclâmpsia? Como é que eu diferencio pré-eclâmpsia de eclâmpsia? Bom, acho que a tua pergunta é muito boa, porque o público tem que saber direitinho para poder entender a nossa conversa de hoje. A pré-eclâmpsia é uma doença que ocorre durante a gestação. Ela pode ocorrer durante todo o período gestacional, mas principalmente ela ocorre no último trimestre de gestação. E é uma patologia obstétrica em que nós temos associado uma proteinúria nesta gestante associada com um quadro de hipertensão. Também ela pode ter, mas não faz parte exclusiva, um edema, ter um edema. Mas o principal é a proteinúria associada com a hipertensão. Mas qual a diferença entre pré-eclâmpsia e eclâmpsia? A pré-eclâmpsia, ela é um quadro menos grave, é um quadro mais leve. Ela pode ser moderada e ela pode ser grave. E o que faz com que a gente classifique ela como moderada ou grave é o nível de proteinúria
por exemplo, uma proteinúria acima de 2 gramas em 24 horas, caracteriza uma pré-eclâmpsia grave. Se nós tivermos uma proteinúria com menos de 300 miligramas em 24 horas, essa paciente não é toxêmica, ela não tem pré-eclâmpsia. A hipertensão, os níveis pressóricos normais numa gestante varia entre 11/7, 12/8, 13/8. Se nós tivermos um quadro hipertensivo acima de 14/10, nós vamos ter uma pré-eclâmpsia moderada. Se nós tivermos, por exemplo, mais ou menos 16/10, 16/11, 17, nós já vamos ter uma pré-eclâmpsia grave. E o que vai diferenciar a pré-eclâmpsia da eclâmpsia? Nós temos nesse caminho o que a gente chama de eclâmpsia iminente, que são sinais premonitórios que nos indicam que essa paciente pode vir a convulsionar. No momento que essa paciente, que tem uma proteinúria aumentada, que tem um quadro hipertensivo e ela venha a convulsionar, ela deixa de ser pré-eclâmptica e passa a ser uma eclâmpsia. Essa paciente passa a ser eclâmpsia. Tem um período para ocorrer isso? A eclâmpsia, ela só vai ocorrer lá no final ou ela pode ocorrer antes? Não, ela pode ocorrer antes. Como eu disse, principalmente nos últimos 3 meses de gestação, no último trimestre. É a parte de maior ocorrência. No primeiro trimestre, ela pode ocorrer quando nós tivermos uma outra doença associada, que se chama moléstia trofoblástica gestacional, mas que não é a pauta do dia da gente conversar. Então, a gente realmente, o profissional, ele tem que se preocupar, principalmente no final da gestação. Mas eu falei em eclâmpsia iminente. Deixa eu te explicar o que é uma eclâmpsia iminente. São sinais premonitórios daquela paciente que vem com um quadro de pré-eclâmpsia leve ou moderado e vem se agravando, vem aumentando a hipertensão, vem aumentando a proteinúria e de repente, sem mais nem menos, assim, é muito súbito o quadro, ela começa a apresentar alguns sinais que são... Ela se sente obnubilada, que é meio atrapalhada, ela fica sem saber onde ela está, ela perde um pouquinho a noção das coisas, ela pode sentir uma cefaleia, ela pode sentir escotomas, que é um dos sinais que nos marcam bastante, que são pequenos pontos pretos na visão, e ela pode também ter uma dor em faixa no abdômen, que ocorre por distensão de uma cápsula que recobre o fígado, chamada cápsula de Gleason. Ela tem essa dor intensa em faixa no abdômen. Esses sinais, então, a cefaleia, ela está um pouco atrapalhada, os escotomas, ela pode também apresentar um sinal chamado amaurose, que é uma perda subtânea da visão. Ela está enxergando e de repente ela dá como se fosse uma cegueira e depois em seguida ela volta a enxergar de novo, que se chama amaurose. Então são sinais que nos indicam que essa paciente está em eminência de convulsionar. No momento que ela convulsionar, ela deixa de ser pré-eclâmptica e passa a ser uma eclâmptica, um quadro muito mais grave, sem dúvida. Muito bem. Então, nós vimos a explicação do Dr. Paulo Afonso, na sua conceituação da diferença entre pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos no próximo bloco.